Olá pessoal, tudo bem? Professor Alex Azik aqui, professor de Física do Colégio Referencial. Vim aqui gravar uma aulinha para você aí do segundo ano A, segundo ano B. Vamos aproveitar esse período aí de quarentena para continuar estudando, manter o nosso foco, que é, concluir o ensino médio aí com capacidades para a gente fazer o melhor Enem. Beleza? Então esse negócio de ficar em casa de boa não é uma opção, porque a gente fica com a mente ociosa e parará. Beleza, eu escolhi uma aulinha retomando aí os assuntos que a gente estava vendo na anterior à pandemia, né? Eu estava falando com vocês a respeito da matéria de... O que era o bagulho, meu Deus? Será que era isso? Termometria, a medição da temperatura, né? Termometria, a ciência que estuda as escalas de medida, né? A termometria, temperatura-metria, medição, termômetro, avião, sempre tem na minha aula, é avião, é gato, é lixeira, é briga de bêbado. Vamos lá! A ciência que estuda as escalas de medição de temperatura é definida como termometria. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso falar com você aí é o conceito central de temperatura. A temperatura é a grandeza física que verifica o grau de agitação médio das moléculas de um corpo. Então tudo que existe é composto por moléculas, aglomerados de átomos que são moléculas, e essas moléculas têm um modo vibratório natural, não é isso? Então quanto mais intensamente esse corpo vibra, maior é a temperatura dele. Quanto maior o modo vibratório das moléculas, maior a temperatura. Quanto menor o modo vibratório, menor a temperatura. Beleza, intuitivo, um conceito intuitivo, beleza. Como que eu faço a verificação dessa temperatura? A gente observa isso através de 3 escalas básicas. As escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit. A Celsius é uma escala famosa pra caramba, todo mundo aí já teve experiência com a escala Celsius. Se você olhar na sua apostilinha aí, ó, ele menciona as escalas até com uma coisa legal aí de história, um negócio muito doido, na página 333. Anote aí, ó, página 333. Você dá uma olhada lá, você vai ver que legal. Tem lá o aspecto histórico, quem era o Under Celsius, bem interessante isso daí. O Celsius ele estipulou 2 pontos fixos para a escala dele. Um valor para a ebulição da água, certo? E um valor que é o primeiro ponto fixo, que é esse aqui de baixo, para o congelamento da água. Fechou? Então ele associou aí, ó, 100 para a ebulição e 0 para o congelamento. Tenho certeza que você já lembra disso, é algo bem celebrado dentro das ciências aí, esses 2 valores, Aí o que a gente fez? Deixou esse valor aqui para a ebulição, repare que é 100 graus Celsius, e para o congelamento 0 e 100, essa linha vermelha já eu falo dela. No período em que Under Celsius viveu, ele tinha uma espécie de rival científico, que era um cara chamado Daniel Gabriel Fahrenheit, que era um grande construtor de termômetros e tudo, E para o Fahrenheit, esse mesmo congelamento, ele anotou na escala dele, o mesmo congelamento, ele anotou com um valor de 32. Com esse mesmo valor, esse mesmo evento de congelamento da água, ele associou o 32, ao passo que ele também colocou o 212 para a ebulição da água. Legal? Então, o mesmo evento de congelamento que o Celsius chamou de 0, ele chamou de 32. O mesmo evento de ebulição da água que o Celsius chamou de 100, ele adotou 212. Nada diferente, só escolheu valores diferentes. O mesmo evento, só que registrado por um número que não é igual. Aqui você vê que essa escala já ficou com 100 divisões, beleza? E essa escala aí, só por essa mudança, já ficou com 180 divisões. Beleza? Já percebeu isso? Então a escala Celsius e a Fahrenheit, já foram ditas aí. Junto desses 2 caras contemporâneos, aí nem tanto, desses 2, tinha um cara chamado William Thomson, que depois de reconhecido cientista, sábio da área das ciências naturais, foi batizado Lord Kelvin, mudou de nome. Então olha lá, o
Lord Kelvin, ele associou para o congelamento da água 273 e para o evento da ebulição da água, ele associou aí 373, né? Essa escala Kelvin é muito importante, eu já vou mencionar ela de uma maneira mais enfática daqui a pouco. Essa escala aqui, ó, ficou com 100 divisões, beleza? Tal qual a escala Celsius, né? Então olha lá, o Kelvin, ele tem uma história interessante do porquê que ele escolheu 273 e 373 aí para marcar, respectivamente, congelamento e ebulição. O Kelvin, ele foi a pessoa mais sensata dos três porque ele pensou o seguinte: se quanto maior a temperatura, maior a agitação molecular, quanto menor a temperatura, menor a agitação molecular. Kelvin pensou, se eu pensar num máximo de temperatura, eu não vou ter muito sucesso, né? Porque desorganizadas, frenéticas, vibratórias, enlouquecidas no Brasil, né? Eu não consigo pensar num limite de capacidade vibratória, até porque, né, a temperatura de um gás, né, as moléculas já estão muito difícil você controlar uma experiência dessa. Kelvin inverteu o raciocínio, ele falou, mano, pode pá, e se eu pensar na situação no extremo oposto, ou seja, no extremo de não agitação, de calma, de quase parada do estado vibratório. Não um limite superior de temperatura, um limite inferior. E aí o Kelvin fez a previsão de um gás, pegou um gás e tratou ele teoricamente, né, numa previsão matemática, e ele pensou, que ele falou assim, se eu monitorasse um gás, e ali eu pudesse ver o seguinte, presta atenção que é fácil o raciocínio. Quanto maior a temperatura, maior a pressão. Quanto menor a temperatura, menor a pressão do gás. Consigo monitorar essa pressão aí, pai. E se eu tivesse esse gás numa situação onde ele já tivesse líquido, né, e eu tivesse ali uma pressão zero? Uma pressão zero, uma ausência de interação térmica ali. Ele falou, caraca, então isso aí seria o mínimo, o extremo inferior de temperatura. O que o Kelvin chamou de zero absoluto. Ou zero Kelvin. Zero Kelvin ou zero absoluto. Muito doido, né, mano? Muito legal. O que seria aí o zero absoluto? O zero absoluto seria essa temperatura na qual a atividade molecular não é que seria baixa, seria pouca, seria zero. A molécula não teria nenhum modo vibratório. Olha que loucura isso daí. Para você ter uma ideia, se você pudesse pensar numa correlação do zero Kelvin com a escala Celsius, que é a escala que a gente tem maior familiaridade, ele seria menos 273 graus Celsius. Aproximadamente, né? Menos 273,15. Então olha que loucura, esse zero Kelvin, ele seria uma temperatura incrivelmente baixa. Quase, né, 300 graus ou 273 abaixo de zero. Doido isso, né? Então, através dessa previsão teórica, ele montou essa equivalência. E ele foi o mais sensato dos três, porque ele falou, mano, eu tô montando uma escala séria aqui no corre. Tô aqui, tô trabalhando, mano, tô na humildade, estudando, fazendo aí os corre aí pra ajudar a ciência. Ele falou, o zero da minha escala vai ser o zero perfeito, o zero da não atividade molecular, o zero correto, o zero absoluto. Aí, o zero dele é o zero certo. Porque quando você tem 1 Kelvin, é 1 a partir do zero, 1 a partir do nada. 5 Kelvin é 5 a partir do nada. Então ele estava certo num teor onde você entende que a temperatura é o grau de agitação médio. E acabou que ele, quando veio subindo, né, em 273, ele percebeu, né, que você tinha aí a coincidência, não do congelamento da água, você está pensando de baixo para cima, né? Então seria a fusão do gelo, né? Você está vendo um gelo aí muito, menos 50, menos 40, menos 30, menos 20, menos 10, né? O equivalente aqui em graus Celsius, né? Imagina, né? Menos tarará, menos tororó, menos tururu. E pro Kelvin isso era 200 Kelvin, 250 Kelvin, 270 Kelvin. Quando chegou em 273 Kelvin, pensando de baixo para cima, o gelo derreteu. Aí ele falou, então pode crer então. Então, para minha escala, o que o Celsius, lá, o meu chegado Celsius, chama de zero, eu vou chamar de 273.
100 unidades acima, a água ebuliu dentro da mesma experiência. Quando a água ebuliu, o Kelvin constatou 373. E o Celsius falou, irmão, e aí, mano, a água ferveu aí? Ô, pra você é 373, pra mim é 100. E aí você teve 3 escalas aí. Já tinha a escala Fahrenheit, né? E você teve aí a criação da escala Kelvin dentro dessas conformidades aí. Uma coisa que eu quero que você perceba aqui, ó. A escala Kelvin não tem graus, nem valores negativos. Vou deixar um menos aqui, ó. Não existe temperatura negativa e nem grau se eu estiver falando na escala Kelvin. Por razões óbvias. Se o 0 Kelvin é o zero da ausência de atividade molecular, eu não tenho como pensar em um valor abaixo do 0 Kelvin. Razoável, né? Beleza? Aqui estão apresentadas as 3 escalas. Página 373 e 333, 334 da apostila. Vamos aqui dar uma apagada, né? Beleza? Muitos de vocês, bons alunos, já devem ter isso aí no nosso caderno. Vou dar uma apagada aqui para nós continuar o trabalho. Fechou? Beleza. Aí vai vir aquela pergunta que todo mundo faz, né? Mentira, quase ninguém faz. O professor é iludido pra caramba. Ah, professor, mas e se, assim, numa noite fria eu estiver sozinho, e sei lá, na angústia, eu quiser converter a escala Celsius na Kelvin ou a Kelvin na Fahrenheit? Não ri não, estou trabalhando sério aqui. Se eu quiser fazer uma conversão de escala, o que eu faço? Então, existe uma expressão matemática para a gente fazer a equivalência lá, do mesmo jeito que eu te falei lá, né? Que 273 Kelvin era 0 graus Celsius e 373 Kelvin era 100 graus Celsius, eu consigo, digamos aí, 45 graus Celsius. Quanto seria em Kelvin? Então eu consigo fazer uma continha para relacionar essas escalas que eu mencionei aqui. Através de uma matéria chamada Conversões termométricas. Muito doido, né? Você vai usar essa expressão aqui, ó. TC sobre 5, TF menos 32 dividido por 9, não é isso? TC sobre 5, TF menos 32 dividido por 9. TC igual a TK menos 273. E a última é TK menos 273. Caminhão, caminhoneiro. TF. Olha só, mano, que louco esse bagulho. Chegado? Essa escala aqui, ó, TC, deve ser uma temperatura em C de Celsius. Toda vez que aparecer o C é referência a Celsius, então essa expressão converte valores de Celsius em valores de temperatura em Fahrenheit. Faz sentido? Anoto. Beleza? Tranquilo? Microfone funcionando aqui. Então olha lá. Então TC sobre 5, TF menos 32 sobre 9 representa aí o valor, né, o slot da Fahrenheit. TC é temperatura em Celsius. Aqui embaixo você tem outro TC, mas agora está relacionado com TK, né? TC, como eu já falei, é o valor em Celsius. TK seria a temperatura em Kelvin, K de Kelvin. Fechou? Então essa aqui converte Celsius em Fahrenheit, essa aqui Celsius em Kelvin. E a última, pessoal, são 3, não são 3, são 2. O que o cara fez aqui quando ele quis relacionar a Kelvin com a Fahrenheit? Ele pegou, tirou o TC daqui e substituiu por TK menos 273. Então, na verdade, essa terceira aqui ela é um megazord, né? Ela é a união dessas duas aqui. Pode pá? Correria ou nem?
O que ele fez? Ele juntou as duas em uma só e criou uma correlação da escala Kelvin, não preciso falar, né? Você tem K e Kelvin, com esse F aqui que está em Fahrenheit. Beleza? Ah, professor, quanto que eu sei quando eu vou usar tal fórmula? Lendo. No exercício ele fala, supondo que em uma cidade lá do Ceará a temperatura em um dia foi de 45 graus Celsius, 47 graus Celsius. Quanto eu encontraria se olhasse através de um termômetro graduado em Fahrenheit? Você pega, ele está mencionando em Celsius, quer passar para Fahrenheit, só pode ser essa fórmula aqui. Muitos alunos se embananam, não é pela questão da física, da conta, é da matemática, é da interpretação de texto. O cara tá lendo uma coisa, ele não entendeu direito, já pega a caneta que ele quer sair fazendo código, mas você não entendeu. Você primeiro lê, entende o que está sendo dito, e aí você vai associar se é a primeira fórmula, Celsius Fahrenheit, se é a segunda Celsius Kelvin ou se é a última Kelvin Fahrenheit. Beleza? Tranquilo? Não é difícil, né? Outra coisa que eu tenho que te falar aqui, olha só que coisa muito legal aqui. Variações térmicas. O que isso quer dizer? Olha, variação térmica. Variação térmica é, se você já notou lá, né, que a escala Celsius tem 100 divisões, a escala Kelvin tem 100 divisões, a escala Fahrenheit tem 180 divisões. Então, digamos, ó, muitas questões vão falar isso, inclusive tem na sua apostila aí. Se eu andei 20 unidades dentro da escala Celsius, quanto eu andei na escala Kelvin? Ora, se a Celsius tem 100 divisões e a Kelvin tem 100 divisões, se eu andei 100 na Celsius, perdão, se eu andei 20 na Celsius, eu andei 20 na Kelvin, porque as duas são escalas de 100, né? A Celsius de 0 a 100, a Kelvin de 273 para 373. Como elas estão padronizadas em 100, o mesmo tanto que eu andar em uma, eu ando na outra. O que já não ocorre com a escala Fahrenheit. Na escala Fahrenheit, digamos, se eu tenho 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, e eu associo isso aqui com... Eita, moto! 212. Tá dando pra ver, tio? Tá sim. Assiste no computador, tranquilo. O que acontece? Essa escala aqui, brother, ela tem 100 divisões, beleza? Essa escala aqui tem 180. Então, pensa comigo. Cada um que eu ando nessa corresponde a 1,8 da outra. Então essa escala Fahrenheit ela veio aqui, a única problemática é ela, porque a Kelvin é de 273 a 373, ok, 100. 0 a 100, ok, Celsius. A Fahrenheit estragou o doce, é de 32 até 212. Fechou? Ah tá, mas beleza, professor. E se numa noite fria de outono eu falar, ai, queria tanto fazer um exercício de variação térmica, que as pessoas têm esse desejo, né? À noite, acorda, vai tomar uma água, vai resolver um problema. Eu quero mover eu quero encontrar, digamos aqui que eu peguei, digamos, 40, uma variação de 40 graus Celsius daqui desse lado. Eu quero saber a quanto corresponde na escala Fahrenheit. Tem uma formulinha que eu escrevo que sempre te ajuda. Delta TC sobre 5, que vai ser delta TF sobre 9, né? E como a escala Celsius é a irmã da escala Kelvin nessa questão de divisão, delta TK sobre 5. Pronto, olha aqui, ó. Qualquer variação térmica que você trabalhe vai ser contemplada por essa situação. Uma variação de temperatura em Celsius é igual a uma variação de temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a variação de temperatura em Fahrenheit dividido por 9, que é igual a variação de temperatura em Kelvin dividido por 5. Esses dois são irmãos porque as duas escalas são centígradas. Beleza? Tranquilo? Não é difícil, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso tempo. Vou só falar mais uma coisinha aqui, né? Que você deve se recordar. Eu mensurei no segundo ano a coisa das escalas arbitrárias. É um negócio bem de boas. O que são essas escalas arbitrárias? Vamos supor aí
que, sei lá, o professor Valdivino, uma noite aí, falei, ai não, eu queria criar uma escala minha, tô me sentindo, sei lá, diferente. Eu queria uma escala minha, eu sou Xuxa, escala X, a escala da Xuxa. Quero criar uma escala, será que eu não posso? Será que eu sou obrigada a ficar com Celsius, Kelvin, Fahrenheit? Não, você pode criar uma escala sua, desde que você associe essa escala com uma escala conhecida. Vamos supor aí, ó, vou botar aqui, ó, escalas arbitrárias. Digamos que o professor Xuxa associou aí, sei lá, ele criou uma escala maluca lá, que ele botou 40 graus X como coincidente com o congelamento da água, que pra gente da escala Celsius a gente chama de zero. E o professor Xuxa, aí, muito doido, resolveu também associar 120 graus X, arbitrária, tá? Ele que está criando, ele é muito doido, com 100 graus Celsius, que é a ebulição da água. Como que eu montaria uma conversão de uma temperatura qualquer presente na escala do professor Xuxa com a escala Celsius, que é a escala famosa que todo mundo conhece? Usando uma coisa chamada proporcionalidade de segmentos. Seja lá quantas divisões isso tiver, né? Essas linhas são horizontais, né? Isso aqui é horizontal, são paralelas, né? Essa é paralela a essa, que é paralela a essa. Então esse tamanho está para esse na mesma proporção que esse tamanho está para esse. Pode pá? Faz sentido? Então, fazendo proporcionalidade de segmentos, a gente vai fazer meio menos pé, cabeça menos pé, meio menos pé, cabeça menos pé. Se liga lá, ó. Quem que é o meio dessa escala de K, da escala do Xuxa? Dx. Quem que é o pé? 40. Quem que é a cabeça? 120. Quem que é o pé? 40. Quem que é o meio dessa escala do lado direito aqui, que é a escala Celsius? É o TC. Quem que é o pé? 0. Quem é a cabeça? 100. Quem é o pé? 0. Olha que coisa louca aqui, meu chegado. Tx menos 40. 120 menos 40 é 80. Não é isso? TC sobre 100. Olha que bang louco, meu chegado. Eu vou cortar. Cortar esse 0 desse lado, esse 0 desse lado, esse 0 daqui. Isso aqui eu corto por 2, vai dar 4, por 2 vai dar 5. Olha só que legal. Tx menos 40 sobre 4 é Tc sobre 5. Beleza? O que eu fiz aqui? Eu simplifiquei esse lado por 20, por assim dizer, que deu 4, e do lado de lá por 20, que deu 5. E ficou Tx... Tx menos 40 sobre 4 é igual a Tc sobre 5. Essa fórmula converte lindamente valores da escala Celsius na escala do professor Xuxa, ou da escala do professor do Celsius do Xuxa, ou do Xuxa no Celsius. Né? Lembrando que o Tc é Celsius e o X é o X de Xuxa. Beleza? Não é difícil, né? Tranquilão? Pode pá? É isso. Próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios. Jutsu aprimorado Kakashi Sensei.